Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hoje estamos começando os comentários de mais um livro da Bíblia, o quinto, o último de Moisés, chamado de Deuteronômio. Amém? E é interessante nós localizarmos aqui onde o povo está. Moisés está com 120 anos, né? O povo está já para entrar na Terra Prometida e tem esse desafio. Moisés está aqui a proclamar a lei de Deus para esse povo que havia sido conduzido por 40 anos no deserto, toda aquela geração que saíram do Egito. Os de 20 anos para cima, eles sucumbiram no deserto. A exceção aqui, Josué e Caleb, Moisés, os israelitas de 20 anos para baixo e aqueles que nasceram durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Então, Deuteronômio significa repetição da lei. E é isso que Moisés vai fazer aqui. Precisamos entender que eles não estão mais peregrinando, eles estão ali nas campinas de Moabe, do lado do Jordão, prestes a passar o rio e já começar a possuir a terra por uma das cidades mais importantes da terra de Canaã, a cidade de Jericó. Então é muito importante nós entendermos aonde eles estão. Uma outra coisa é a data, né? Moisés e os israelitas iniciaram o êxodo do Egito por volta de 1400 a.C. Chegaram às planícies de Moabe, onde Deuteronômio provavelmente tenha sido escrito, em cerca de 1400. Então, como vocês sabem, a contagem ela é decrescente, né, antes de Cristo. Então, aqui nós observamos que 40 anos havia se passado. Na ocasião do discurso do conteúdo do livro ao povo, o primeiro dia do 10º mês ou no 40º ano de sua peregrinação no deserto, como ele vai falar aqui no capítulo 1, isso foi um pouco antes da morte de Moisés e do início da liderança de Josué em guiar os israelitas em Canaã. Portanto, Deuteronômio cobre um período inferior a 2 meses, incluindo os 30 dias de lamento pela morte de Moisés. Então vejam, é um livro longo, porém, 2 meses, vamos dizer assim, ele inclui Moisés aqui narrando, né, através dos seus discursos, vai recordar o passado, vai ressaltar e vai chamar o povo a ser obediente a Deus, amém? Então nós vamos ver aqui que Moisés vai trazer uma exposição dos 10 mandamentos, das leis cerimoniais, da lei civil, a exposição das leis criminais, a exposição das leis sociais, amém? Nós vamos ver aqui a questão das sanções da aliança, o juramento da aliança, vamos ver a perpetuação da aliança, vamos ver o cântico de testemunho, a bênção de Moisés sobre Israel, a morte de Moisés e a sua sucessão por Josué. É um livro que foi muito citado por Jesus. Inclusive, nós podemos observar, né, que Moisés ele foi o primeiro a profetizar a vida do Messias. Lá no capítulo 18, no versículo 15, Moisés diz assim: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E ele está falando de Jesus, hein? Era um homem realmente com muito respeito. Então, notadamente, Moisés é a única pessoa com quem Jesus se comparou. Então, lá em João 5, 46 e 47, Jesus disse assim: Porque se de fato cressem em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus costumava citar Deuteronômio. Quando lhe perguntavam qual o mandamento mais importante, ele respondia com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Quando confrontado por Satanás em sua tentação, ele citou exclusivamente Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, capítulo 6, verso 16, o capítulo 6, versículo 13 e o capítulo 10, versículo 20. É muito significativo o fato de Cristo, que era perfeitamente obediente ao Pai, mesmo até a morte, ter usado este livro sobre a obediência para demonstrar a sua submissão à vontade do Pai. Então, eu posso dizer assim, é um livro muito importante, como todos da Bíblia, amém? Mas esse aqui vai nos fazer despertar, né, da nossa fidelidade a Deus, do nosso compromisso com Deus, sabendo que a obediência a Deus equivale à bênção,
a vida, a saúde e a prosperidade. Já a desobediência equivale à morte, maldição, doença e pobreza. Então, é algo que nós precisamos entender. A obediência a Deus sempre vai trazer a bênção de Deus. Porém, a desobediência a Deus vai trazer a maldição, a doença e a morte. E a escolha está conosco. Somos nós que decidimos para que lado nós vamos pender ou quem nós vamos alimentar. Se nós alimentarmos o nosso espírito, do espírito nós iremos colher vida e paz. Mas, se alimentarmos a nossa carne, e mesmo após o novo nascimento, andarmos segundo a carne, nós vamos caminhar para a morte. Porque aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção e morte. Amém? Então vamos ver aqui o capítulo 1, vai ter o primeiro discurso de Moisés, diz assim o texto: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, em Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barnea. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Baçã, que habitava em Astarote, em Edrei, antes do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estados nesse monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a Baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra para que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Olha o mandado de Moisés, né? É interessante, ele diz aqui, olha: eis que a terra que pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais. Então, irmãos, no novo nascimento, quando eu e você nascemos de novo, isso é apenas a porta. Amém? Depois que nós passamos pelo novo nascimento, tem toda uma herança que nós precisamos entrar nela e conquistar essa herança. Amém? Isso vai consistir na renovação da mente, isso vai consistir na crucificação da carne, isso vai consistir na prática dos mandamentos do amor, no enchimento do Espírito, no serviço a Deus fielmente à igreja local. Então, são desafios que compete a nós, pela palavra e pelo Espírito, possuirmos. Amém? Já nos foi dado. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância já foi dada a nós, né? Pedro diz que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade na sua carta. Então nós precisamos tão somente possuir essas coisas. E como é que nós possuímos? Pela fé, em obediência, sendo guiados pelo Espírito, meditando na palavra de Deus, considerando o agir de Deus na nossa vida e suas direções. Amém? Então, a leitura de Deuteronômio vai fazer com que a gente possa aprender muitas coisas. E eu quero estimular você a ler Deuteronômio. Amém? 34 capítulos abençoados, onde nós podemos, vamos dizer assim, crescer no nosso conhecimento, na nossa revelação, sabendo que é a nossa obediência a Deus que vai fazer com que Deus ele opere em nosso favor. Mas entender também que a nossa desobediência vai fazer com que Deus nos resista. Amém? Então estamos apenas começando, creio que será uma grande bênção e quero convidar você a acompanhar comigo esses comentários. Amém? Se inscreva no canal, curta, comente, amém? Compartilhe com o maior número de pessoas possível e eu creio que juntos nós vamos aprender muito. Amém? Então, hoje à noite, quero convidar você a nos acompanhar pela internet. Teremos nosso culto da família transmitido ao vivo, direto da Casa do Oleiro. E creio que será uma grande bênção estarmos juntos naquele lugar. Amém? Faço votos.
por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.